E aí, rapaziada, firmeza? Vamos de palestra de novo, então? Agora eu queria apresentar para vocês a palestra Na Batida da Mídia, com Carlinhos Santos, de Caxias do Sul, né? Ele que é jornalista, que sempre colocou hip-hop nos jornais, né? E diversas mídias também. Vai estar dando uma maneira, um salve de como a gente pode entrar nessas paradas, de como a gente pode fazer para colocar nosso material também rodando na mídia, a importância disso, né? Bom, boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer e uma honra estar aqui participando do Battle in Cypher, mais essa edição, 12ª edição. É muito significativo a gente estar reunido virtualmente, porque esse momento pede que a gente reveja os nossos procedimentos e esteja seguro nas nossas casas. Então, isso também é um dado importante e muito significativo neste momento. Eu vou fazer uma fala aqui sobre comunicação, sobre o nosso lugar na comunicação, qual é o espaço possível para a cultura urbana, para a cultura hip-hop, para o gueto, na mídia, na grande mídia, e como essa batida acontece no nosso dia a dia. Tá? Para começar, eu tenho que me apresentar. Eu vou falar, esse é o nome da nossa fala, né, na batida da mídia. Eu sou Carlinhos Santos, sou jornalista cultural. Uma coisa muito importante é a gente dizer de onde a gente veio, de que lugar da montanha a gente olha para o mundo, né? E isso é muito significativo sempre nas nossas trajetórias, o tal do lugar de fala, né? Então, eu vou me apresentar sinteticamente, né? A minha formação é em História, eu fiz o curso de História, licenciatura na Universidade de Passo Fundo e Comunicação Social e Jornalismo na Unicinos. Essas duas informações já são muito importantes para mim, para a minha trajetória, no meu contexto, porque eu acho que cada vez que a gente está fazendo jornalismo cultural, a gente está, de alguma forma, escrevendo a história de uma cidade, a história de um lugar, a história de um movimento cultural. Então, nessa perspectiva é que a gente acredita dessa aproximação da comunicação social com o jornalismo, com a história da cidade, com a história de um lugar. Na sequência, eu fiz uma especialização em corpo e cultura na Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra, e isso também é significativo na perspectiva de entender, por exemplo, como é que a gente conversa, como é que a gente entende uma movimentação corporal, a dança, o break, a cultura hip-hop, dentro da cultura urbana, dentro da cultura contemporânea, né? Então, essa perspectiva do estudo do corpo e cultura tem também essa perspectiva da aproximação desses dois universos. E, na quarta informação, eu sou mestre em educação pela UX também, estudando dança contemporânea, estudando a perspectiva da história da Companhia Municipal de Caxias do Sul, que é também um órgão, um instrumento muito significativo de atualização do repertório da dança na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Então, são esses quatro universos que permeiam a minha fala, que mediam a minha informação e a minha postura diante de cada universo, seja da dança, da cultura hip-hop, da cultura em geral. E aí também tem a minha trajetória, né? As minhas experiências, que eu acho que são significativas para justamente manter essa ideia, dessa informação de que lugar do mundo eu converso com vocês, converso com as pessoas e interajo, construo esse diálogo cultural e comunicacional. Eu trabalhei em diversos jornais impressos, trabalhei em vários, comecei pelo Grupo Sinos, Jornal NH, Jornal VS, de São Leopoldo e Novo Hamburgo, depois passei pelo Jornal Correio do Povo, trabalhei no Jornal Zero Hora, depois dei um assalto passando por São Paulo, pelo Diário Popular de São Paulo, o Jornal Extra, no Rio de Janeiro, e o Pioneiro de Caxias do Sul, com a coluna 3x4. Todos esses espaços foi sempre, basicamente, cultura. Eu trabalhei muito com a área de cultura e educação,
mas basicamente cultura. E a coluna 3x4, em especial, foi uma referência muito importante. Eu criei ela quando cheguei em Caxias do Sul, em 2003, e esse espaço era um espaço que justamente procurava colecionar as diversas carinhas. Sabe essa ideia da foto 3x4? Todo mundo tem uma foto 3x4, todo mundo tem uma cara, todo mundo tem uma interlocução. O universo é feito de muitas carinhas, o universo da cultura é feito de muitos protagonistas. Essa era a ideia da coluna 3x4. E foi uma coluna que inovou justamente por tentar conversar com vários segmentos da sociedade, não só aquele estabelecido, não só aquele que a gente já conhecia, muito mediado pela ideia de coluna social, né, coluna de bailes, de festas. Claro que os bailes e festas que me interessavam eram os bailes e festas da galera, né? Foi nessa perspectiva que a coluna 3x4 começou a construir um diálogo com a cultura urbana, com o universo da cultura hip-hop que havia em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Então, teve essa experiência muito significativa. A coluna existe até hoje, é um espaço bastante importante e democrático dentro, na minha perspectiva, obviamente, para o fomento da cultura, não só em Caxias do Sul, como na Serra Gaúcha. Depois eu tive uma experiência também bem importante e significativa como diretor da unidade de dança e da Companhia Municipal de Caxias do Sul. Isso foi em 2017. Foi um momento que eu decidi, a partir da perspectiva do meu mestrado, de estudar dança, eu achei que poderia também contribuir para que, de alguma forma, trazer a minha informação, trazer a minha perspectiva para o universo da dança de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Então, eu trabalhei por um ano lá na Companhia Municipal de Caxias do Sul e também, dentro dessa perspectiva, já antes mesmo de entrar na Companhia Municipal e na unidade de dança, eu fazia parte e faço ainda parte desse universo da crítica de dança, né? Eu trabalhei em vários festivais, a convite, escrevi em sites especializados. Um dos últimos que eu fiz participação foi no Agora Crítica Teatral de Porto Alegre. Então, é um universo também muito significativo para a dança urbana, essa perspectiva de ter uma escrita, um registro sobre esse universo. Então, essa minha ação como crítico de dança também tem esse viés, essa perspectiva da inclusão. Outras duas ações bacanas que eu acho que são significativas para a nossa conversa também é a criação da primeira mostra Sesc de Danças Urbanas em Caxias do Sul, onde a galera aqui também de Bento estava lá presente e foi muito bacana. Foi uma primeira iniciativa na perspectiva de chegar nessa instituição e construir um espaço para as danças urbanas também. Eu fiz a curadoria e organizei essa amostra. E também fiz parte da curadoria da etapa gaúcha do palco giratório do Sesc RS, com a seleção de espetáculos para essa mostra itinerante, né, do palco giratório. E também tive uma experiência como professor no curso de Tecnologia em Dança da UX, que também foi um momento muito importante justamente para qualificar não só a minha informação, a minha formação, mas também o diálogo sobre dança na cidade, na região. Aí, agora, a gente vai para uma perspectiva mais a ver com a minha fala aqui nessa noite, que é a perspectiva das assessorias, né? Eu trabalho com assessoria de imprensa já há 4 anos, como jornalista cultural freelancer, e eu fiz assessoria para alguns festivais, alguns eventos muito significativos. O Festival Música de Rua, que, aliás, está acontecendo nessa semana, em formato virtual, como está acontecendo aqui na nossa Battle in the Cypher. Eu também faço assessoria do Cultura Hip Hop nas escolas, que é um projeto super bacana do Chiquinho de Vilas, que trata de levar a cultura, os elementos da cultura hip hop para dentro da sala de aula, para trabalhar isso como uma perspectiva de educação, de inclusão e de cidadania. Eu, particularmente, faço uma oficina que é de ativismo social, que justamente mostra para a galera como é que é possível construir um ativismo com a dança, com o grafite, com a música, enfim, com os vários elementos da cultura hip-hop. Então,
o Cultura Hip Hop nas Escolas é um projeto muito especial, já até ganhou prêmios nacionais, e a gente está lá militando nele. Também tem o projeto Amplificador, que é um projeto de formação e qualificação dos artistas e da área da música, da dança, do grafite. Também é um dos projetos que eu atuo. Também trabalho com assessoria e curadoria no Instituto Samba, que é um espaço muito importante, muito significativo lá de Caxias do Sul, que trabalha justamente com arte urbana e arte brasileira, né? Dentro do Instituto Samba, a gente já trouxe alguns artistas bem importantes da cena nacional, como o Derlon, o Rocha, o Bosalva Camarte. Eles produzem um trabalho lá no próprio Instituto Samba. Eu organizo entrevistas, organizo material e a gente edita lambes que são distribuídos para a galera, né? O Instituto Samba é um projeto muito bacana e a gente está agora com um projeto em andamento que chama Poética da Geografia, que vai justamente tentar mapear os 4 cantos do Estado, tentar fazer uma leitura sobre arte urbana nesses lugares. São 4 escritores que vão fazer viagens e o coletivo Rua, que também participa dessa iniciativa, e eles vão circular, vão fazer justamente trajetórias. A minha trajetória é sair de Caxias do Sul, passar por Porto Alegre e ir até Santa Vitória do Palmar, descobrir lá, chegando lá, descobrir quais são os vestígios de arte urbana que tem na cidade, o que tem de grafite, de picho, fazer registros visuais, audiovisuais e também de escrita, para depois gerar também novos lambes, e esses lambes essas viagens são feitas de ônibus, obviamente quando as bandeiras sanitárias permitirem, e essas viagens são feitas de ônibus, a gente faz os registros e depois publica isso também nas redes sociais do samba e cria um lambe para circular gratuitamente, entregar nos ônibus. Esse é um projeto super bacana, Poética da Geografia, que também conversa com a cultura urbana. Também tem o projeto Videodança RS, que é um projeto de registro de grupos. São 6 grupos do Estado que a gente vai estar trabalhando para a criação de um videodança e um mini documentário com esses grupos. Caxias do Sul entra com Cirandeira da Cultura Popular, que é um projeto de danças afro-brasileiras, que a gente vai estar para gravar, inclusive no final dessa semana, o videodança lá em Caxias do Sul. Também tem o Festival Especial de Caxias do Sul, que trabalha com o universo da educação especial, com música, teatro, dança, para esse público específico. O Cinema de Verão, que é um projeto de circulação de cinema em espaços públicos e espaços abertos, na temporada de verão. Tem uma temporada de inverno sendo planejada no formato virtual também. O Coro Juvenil do Moinho Ux, que é um grupo de música coral lá de Caxias do Sul, que eu também faço assessoria há muito tempo, e a gente tem essa perspectiva justamente da criação de música em formato coletivo. Outro projeto bacana é o Cirandeira Criativa, que começou a rolar nessa semana, também em formato virtual, que são oficinas de dança, de percussão, de história, de customização e de grafite. E a Prata da Casa, o Battle in the Cypher, que é, para mim, um dos projetos mais queridos que eu tenho e justamente que me traz aqui até hoje, porque é uma construção que é muito significativa para mim, enquanto cidadão, enquanto jornalista da cultura, justamente pela acolhida, por entrar nesse universo e fazer dele também a minha formação cultural, a minha formação intelectual. E ainda, além disso tudo, eu sou apresentador do programa Café e Cultura na Tua Rádio São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Então, este panorama é que me faz estar aqui agora, né? Todo mundo é construção de uma trajetória, de uma caminhada. Então, todas essas informações são as que me fazem estar aqui nesse momento, conversando com vocês, conversando com quem está assistindo e também entendendo qual é a perspectiva que a gente tem para a cultura e a comunicação. Aí eu trouxe algumas
alguns registros desses trabalhos que eu fiz, né? A capa dos 7 dias dessa semana, de ontem, né, do Festival Música de Rua, a 3x4 com o registro do Battle, que aí depois a gente vai falar sobre isso, como é que é a estratégia de ir minando a comunicação para que a força do evento vá tomando conta. Então, esses são 2 recortes, né, de trabalhos feitos, de divulgação. Também aqui, isso aqui é um registro de uma entrevista que eu fiz com o Romildo Rocha, quando ele veio para o Instituto Samba, fez esse grafite que está lá em cima, na fachada do samba, e essa é uma estratégia minha, né? Como eu já sei o artista que vai vir e eu conheço os espaços que a gente tem, que a gente pode ter dentro da mídia, eu já preparo o terreninho antes, né? Eu fiz uma entrevista com o cara, fiz com os 3 que vieram previamente, justamente para o meu trabalho. Mas eu preparo isso, deixo isso muito bem elaborado e ofereço para os veículos de comunicação. Olha, tem uma entrevista, tem uma foto, está tudo pronto. Aí, o que é? Só os caras partem para o abraço, né? E isso é uma questão que já faz parte da minha fala e do momento que a gente vive. O mundo do jornalismo, a indústria da comunicação no Brasil e no mundo, vem sofrendo uma crise muito profunda nos últimos tempos. O fim dos cadernos de cultura é inevitável, assim, por causa da crise do papel, da crise da indústria da comunicação, cada vez menos espaços para a cultura nos jornais, nos veículos, os cadernos estão reduzidos e as próprias equipes também estão reduzidas. Então, o que nos cabe? Se tu é um jornalista muito antenado, sabe o que tu quer, onde tu quer chegar, tu prepara o material e oferece. Como as equipes estão reduzidas e cada vez menos tem mão de obra para trabalhar, para pegar junto, quando tu tem um material pronto, de qualidade, é muito mais fácil de tu conseguir um espaço, né? E é o que tem aí, ó, por exemplo. Isso aí é um espaço que, se fosse fazer mídia paga, seria muito alto, né? E se tu tem um trabalho já previamente elaborado e pronto para oferecer para os veículos, é muito mais fácil de eles te acolherem, né, e acolher teu material. E assim tu consegue um espaço garantido no Almanac, que é o caderno de fim de semana do veículo, para poder divulgar o teu cliente, né, divulgar o teu projeto. Aqui do lado também é só um registro, né, da agilidade. O cara chegou no fim de semana, na segunda ou na terça-feira ele foi visitar a Fluência, alguém já fez a foto, me mandou no meio da manhã, no início da tarde já estava com a sugestão de nota para a coluna, no outro dia estava lá o registro da atividade. Então, esse tipo de ação é fundamental. Agilidade, saber com quem tu vai falar, quais são as fontes que tu vai conversar e como é que tu vai construir essa comunicação com os veículos, né? Essas são algumas ideias, alguns exemplos de como a gente trabalha. Aqui também uma outra capa, justamente de um projeto derivado do Festival Música de Rua, né? Que é isso também. Foto pronta, texto ok, tu passa para o veículo, é muito mais tranquilo de eles abraçarem a tua ideia e colocarem ele na edição do dia seguinte, ou nas páginas do jornal. Aqui também um outro registro de um trabalho do Guto Basso, e aí já uma polêmica, né? Está ali no título, nasce um grafite ou grafite. E essa é uma velha história que a galera defende que a bandeira é o grafite. Mas, quando chega nas redações, muitas vezes fica grafite, né? Mas aí é um detalhe que faz parte aí dessa faceta digamos assim, diversa da cena cultural. Bueno, agora a gente chega nesse lugar. Esse lugar super colorido, esse lugar cheio de reentrâncias, esse lugar que eu mesmo construo,
eu estou construindo nele esse lugar que é o gueto. Na história da cultura urbana, na história da cultura hip hop, o gueto é efetivamente o lugar onde a cena começa a ser construída. A gente está cansado de ouvir falar, todo mundo falou dos guetos de Nova York, no Bronx, onde tudo começou. Esse lugar é um lugar que é um idílio. Esse lugar tem as minhas coisas, nesse lugar eu me movimento, e nesse lugar eu decalco a minha vida, o meu universo, as minhas crenças, a minha estética, a minha cor, a minha raça, as minhas informações. A cultura do gueto é inevitavelmente importante, é fundamental. Ela é o lugar mais significativo de onde a gente se reconhece enquanto tribo. É esse lugar que me afirma como cidadão do mundo, a partir de uma segurança de que eu me reconheço com os meus pares. Essas são as cores da minha vida, esse é o meu lugar, é ali onde eu me conforto. Então, a cultura do gueto é aquela base fundamental para a gente se construir enquanto tribo, enquanto pessoas que têm um fim e uma afinidade, né? Que têm objetivos claros e que buscam essa perspectiva para a sua inserção na sociedade e a sua forma de se comunicar com a sociedade, né? Então, é nesse lugar que eu me fortaleço. E aí vem justamente as reflexões possíveis. Qual é o meu lugar? Onde eu me afirmo? Que lugar é esse? Esse é o meu lugar, esse é o lugar da minha fala, esse é o lugar das minhas ideias, esse é o lugar da minha cor, esse é o lugar da minha dança, esse é o lugar da minha música, né? Então, e o quanto isso é suficiente para a minha existência social e artística? Porque essa é uma questão que é bem importante a gente pensar, parar para refletir. O que esse gueto me dá como cidadania? O que esse gueto me dá como conforto? O que o gueto me dá como segurança, né? Então, é isso que basta para a minha existência social e artística. Estou colocando em debate, porque justamente é uma questão que a gente vai retomar mais adiante, justamente porque a proposta é justamente fazer a saída do gueto, se comunicar com o mundo e ter a importância e a afirmação desse lugar no mundo. Se eu estou nesse lugar, é um lugar que me identifica. Ele é um lugar que me dá segurança sobre como eu me visto, o que eu consumo, qual é a minha identidade. Porque é muito tranquilo. Eu olho para o lado, tem alguém igual a mim. Eu olho para o outro lado, tem alguém que pensa como eu penso. Eu olho para frente, tem alguém que dança como eu danço. Eu olho para um universo muito próximo e é tudo tranquilo, porque a gente está na mesma vibe, a gente está na mesma sintonia. Então, isso nos dá um conforto, uma segurança de que este é o lugar o lugar mais confortável para se estar naquele momento. E, de fato, é isso. O gueto, esse lugar, ele é um lugar que nos qualifica enquanto tribo, enquanto grupo social, e nos dá o conforto da segurança de estar nesse ambiente, né? E é aí que a gente tem que refletir quais são os valores, as crenças que esse gueto traz para mim. E essa é uma construção histórica que justamente vai informando e afirmando a importância desse lugar, né? Esse lugar é o lugar das minhas crenças, dos meus valores, como eu estava falando. E como isso fala do meu lugar, de como isso é importante. É justamente isso, né? É a perspectiva de eu estar em comunidade e disso ser a perspectiva da minha segurança enquanto cidadão, enquanto ser pensante, enquanto artista, enquanto comunicador de um universo de informações específicos, que no caso aqui a gente está falando, obviamente, da cultura hip hop. Esse conceito de territorialidade é muito importante na conversa com essa ideia da cultura do gueto. Porque é um conceito super importante na contemporaneidade, porque justamente ele fala dos territórios. Os territórios são os lugares onde as pessoas afins
se comunicam. Os territórios são um espaço de conforto e afirmação de ideias afins. Raça, gênero, discursos específicos. E essas questões estão completamente atravessadas pela ideia de território, né? Qual é o território urbano que a arte urbana ocupa? Qual é o território que a dança breaking ocupa? Qual é o território que o grafite ocupa? Essas são discussões super atuais e a gente percebe como os territórios estão cada vez mais reconhecidos. Por exemplo, nesse fim de semana, o jornal pioneiro aqui de Caxias do Sul traz a capa do caderno de fim de semana, que é a partir da ideia do dia do grafite. Então, é a capa e mais 3 páginas internas falando sobre o grafite, com espaço para os artistas do grafite. Então, essa ideia de território invadindo, digamos assim, o principal veículo de comunicação da cidade, né? Então, essa ideia da territorialidade, ela é fundamental para a gente entender a comunicação possível para a cultura hip-hop, né? A comunicação possível para a cultura urbana. E dentro dessa perspectiva da comunicação, dentro dessa perspectiva do território, aí a gente entende também como acontecem também as questões, como são colocadas em importância, né, as questões de raça, de gênero e os discursos socioculturais, discursos políticos também, porque estética é política também. Quando a gente está falando de estética, a gente está falando de política no sentido de sociedade, no sentido de afirmação de uma sociedade, no sentido da construção de valores dentro de uma sociedade. Então, isso tudo está dentro da ideia de territorialidade e das possíveis reverberações que isso traz para a cena da cultura urbana. Então, é isso. O gueto é o meu ninho, é o meu idílio, é o meu lugar de conforto, onde eu estou absolutamente tranquilo, porque eu estou com os meus pares. E aí isso é muito tranquilo, isso é muito estável. Mas essa estabilidade para a comunicação, para a mídia, ela precisa ser questionada, no sentido de qual é efetivamente os valores que são sólidos, quais são efetivamente as questões que te interessam. Então, por essa perspectiva que a gente começa a pensar sobre a comunicação do gueto, né? Que é isso. Que sinais eu leio sobre o mundo? Como eu, aqui no meu lugar, no meu espaço de b-boy, big-girl, de grafiteiro, ou de MC, ou de DJ, como é que eu converso com o mundo? E como é que o mundo me dá sinais para eu escrever nele? Essa ideia de quais são as referências que eu pego para mim e, a partir delas, eu me elaboro enquanto artista, eu me elaboro enquanto cidadão, né? Como é que eu escrevo? Que sinais eu escrevo a partir do gueto para o mundo? Que recados eu mando para esse lugar, né? E que manifestos eu imito para o mundo? Justamente, como é que eu me comunico daqui do meu lugar com todo o universo lá fora, né? Daqui do meu canto, daqui do meu espaço, daqui do meu ambiente, da cultura urbana, da cultura hip-hop, como é que eu converso com os outros lugares que também ocupam um espaço na sociedade, né? Então, quem são os outros diante do que eu represento e como se estabelece essa relação? Como é que eu dou um passo aqui, ou dou um passo para o lado e vou começar a trocar, a fazer a troca? Como é que eu vou começar a me distanciar daquele lugar que me é confortável e seguro para chegar num outro espaço? Como é que eu vou comunicar isso? Como eu me comunico? Quais são os diálogos que eu vou fazer com esse outro universo a partir de toda essa carga informacional que eu já tenho, que a gente chama, entre aspas, de gueto, né? Então, isso também é uma reflexão possível. Eu estou confortável no espaço que eu ocupo, na minha bolha, na minha roda. Isso só por si funciona como comunicação. Eu sou quase autossuficiente.
será que isso me basta? Ou como é que isso pode ser um lugar para eu me desestabilizar enquanto pessoa, no sentido de uma construção melhor, de uma construção mais dinâmica, de uma construção mais qualificada? Então, é essa perspectiva de usar o jargão de sair da bolha, né? Furar a bolha e conversar com o mundo. Como é que eu vou fazer essa transição, né? Mas, ao mesmo tempo, como se dá a minha interação com o mundo? Como é que eu justamente estou conversando com esse outro lugar? Então, são essas ideias que a gente tem na perspectiva de como se comunicar a partir do gueto com o mundo e como o mundo se comunica com o meu lugar enquanto artista da cultura urbana, da cultura hip-hop. Então, essa perspectiva é que a gente tem aí. E aí eu trago essa imagem que para mim, é bastante significativa. Tem um movimento ali super bacana. Tem umas pessoas lá atrás super inseridas nesse contexto. Mas, dependendo do ângulo do olhar, a gente está vendo esse movimento preso. A gente está vendo esse movimento enjaulado. Essa ideia que eu quero problematizar um pouquinho, justamente, se o gueto só me basta, ou se eu tenho que sair dessa roda, né, da roda da dança, da roda do break, da roda do hip-hop, como é que eu saio disso? Como é que eu busco esse outro espaço? Como é que eu busco esse outro lugar? Né? Como é que eu vou sair da roda? Porque, justamente, está tudo tranquilo do lado de lá, mas, ao mesmo tempo, do lado de cá, parece que tem um impedimento. Eu não consigo chegar até aquele corpo, não consigo chegar até aquele universo. Então, como é que eu vou construir esse diálogo? Como é que eu vou fazer essa transição? Como é que eu vou estabelecer essa comunicação? Essa é uma digamos assim, dos impasses que se coloca para a comunicação da cultura hip-hop e para estabelecimento de uma comunicação efetiva e qualificada e que dê um salto de qualidade para toda a cena. Então, como eu vou sair da roda? Quais são os outros giros que eu vou poder construir? Quais são os outros giros que eu devo fazer para tentar me inserir num universo cada vez mais complexo, cada vez mais amplo, que me desafia enquanto artista, enquanto cidadão, mas que me permite avançar algumas casas no sentido de comunicação, de afirmação e de construção artística. Para emitir sinais, informações, eu preciso ter a dimensão do outro, dos outros e do mundo. Essa é uma questão muito cara no mundo da semiótica e do estudo da linguística, que diz que a comunicação e o diálogo só acontece se existir alguém do outro lado. Do contrário, eu estou falando para nada, para o vazio, para mim mesmo. Se eu não tiver uma interação, a comunicação, a linguagem só acontece a partir do outro. Então, esse é o desafio. Com quais outros a gente está se comunicando? Com quais outros a gente está falando, né? Então, esse é o desafio de sair da roda, de estabelecer interações com o mundo, dar outros giros, sair daquele lugar do gueto para começar a andar para outros universos, para começar a construir outros movimentos, né? Então, essa é a ideia de construir outras saídas, novos caminhos, outras encruzilhadas. Olhar o mundo de um jeito quebrado. Essa é uma citação interna aqui da galera da Nash, que é justamente um outro projeto que a gente tem aí. Mas a ideia justamente de não ter as coisas blocadas, da gente entender que o bloco, às vezes, é feito por partes. Então, essa ideia do quebrado, assim como os movimentos do breaking, por exemplo, os movimentos da dança hip-hop são muito, muito feitos a partir dessas quebras. Então, como é que a gente vai quebrar os tais da palavra difícil, chatinha? Como é que a gente quebra paradigmas para construir outras possibilidades de comunicação? É nessa perspectiva que eu também trago aqui essa conversa, né, dos outros giros possíveis. E aí, para fazer isso, a gente aciona as redes. Não só as redes sociais, das mídias sociais, que a gente está conhecido, né,
convencionalmente conhecidas redes, mas a ideia de rede de circuito de comunicação. Tem uma pesquisadora da Unicamp, que se chama Cecília Almeida Prado, que ela fala da crítica genética, que quando tu olha para um movimento, tu olha para uma arte, tu olha para um trabalho artístico, e tu tenta descobrir quais são as relações que esse produto, que esse movimento, que essa cultura traz, quais são as informações que ela colecionou, quais são as redes de relações que ela estabeleceu para chegar àquele determinado resultado estético, aquele determinado resultado visual, artístico, musical, enfim. Então, essa perspectiva das redes é isso. Quais são as redes de relações e de cadeias produtivas, cadeias criativas de trocas que podem acontecer justamente para a gente qualificar essa comunicação e estabelecer um novo patamar para a cena toda. Então, é nessa perspectiva que a gente fala dos coletivos, de uma cena e de muitas cenas. São essa multifacetada, essa realidade multifacetada, essa realidade diversa que me permite dar um salto qualitativo e no sentido de entender que o mundo ele é feito não mais de uma mesma tela plana, ele é feito de muitos pixels, ele é feito de muitos fragmentos, de muitos fractais. E são esses diversos fractais, esses diversos fragmentos, essa imagem borrada que cada vez mais não tem uma divisão exata, mas que está permeada, contaminada por diversas informações, é isso que entra nesse contexto aí. Então, ao mesmo tempo que a gente é diferente, mesmo sendo igual. A gente é igual no gueto, a gente é igual no grupo, a gente é igual na cultura hip-hop, mas a gente tem diversidade, a gente é diferente mesmo nesse espaço. Então, essa diversidade é o que interessa também. E aí a gente pensa em como vai se apresentar, no sentido de não só mostrar um trabalho, mas no sentido de se apresentar para a sociedade, se apresentar para os outros grupos, se apresentar como um grupo, como cultura urbana, como cultura hip-hop, né? Como a gente se apresenta para o mundo, né? E como a gente estabelece estratégias para a construção dessas relações. Como é que a gente vai dar esses passos no sentido de qualificar nossa comunicação e se apresentar para a sociedade, para o universo da cultura, da arte e da vida, né? E aí um registrinho aqui do nosso Emicida, que viver é partir, voltar e repartir. Ou seja, a gente está sempre em movimento, né? A gente está sempre construindo e repartindo e se qualificando a partir do outro, né? Então, essa é uma das perspectivas. E como a gente afirma uma identidade, né? Como a gente constrói esse lugar. Como a gente constrói algo que se chama, por exemplo, Bedouin Decipher. Como a gente coloca isso? Como a gente estampa isso na nossa vida? Como a gente veste essa camiseta? Como a gente faz isso ser um valor significativo e importante para o quê? Para a cultura de Bento, para a cultura da Serra Gaúcha, para a cultura do Estado, para a cultura do Brasil e para a cultura de diversos países da América Latina, que é com que o Bedouin Decipher conversa há muito tempo. Então, como é que a gente vai construir a afirmação dessa identidade? Aqui a gente está falando já de uma identidade formada, que está na 12ª edição. Mas como é que a gente chega até isso e faz isso ser a nossa marca de vida, né? De novo, daí tem essas reflexões que são fundamentais. De onde eu vim, quem eu sou, qual é a minha marca, o que dizem de mim, qual é a imagem que eu exponho, quem é o seu melhor, quem é o seu pior, como a coleção de informações que eu encontrei pelo caminho me definem. Eu e os outros e eu. É isso. Tem uma teoria também do corpo mídia, da Helena Katz e da Christine Greiner, que fala justamente sobre a construção de um corpo artístico.
elas dizem que a construção de um corpo artístico, a construção de um artista, ela é produto da coleção de informações com que ele vai se trocando na vida e no mundo. Quantas vezes ele se encontra com um determinado discurso diferente, qual o estranhamento que isso provoca para ele e o quanto ele traz de volta como informação para o seu universo, né? Então, é isso. A afirmação de uma identidade é justamente essa coleção de informações que eu pego e não é mais aquela informação que está no outro, é a informação que eu elaboro a partir do meu universo, a partir das minhas experiências. E isso me qualifica como um ser potente, dinâmico e em reinvenção o tempo inteiro. Não é mais o mesmo movimento que acontece, mas é um novo movimento a partir de um mais outro e mais outro. Então, é essa junção de informações que vai dando a minha trajetória, que vai afirmando o meu caminho, né? É isso que o Cidade Negra fala. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, mas é a estrada que me forma, né? É essa trajetória que me afirma como cidadão, como artista, como pessoa que está aí interpretando e refletindo sobre o mundo através da arte e da cultura. E aí, como a gente faz a reverberação dessas informações? Está ali na Nest, né, um monte de caixinha. Cada caixinha tem uma informação. Tem um produto, tem uma peça, tem um material diferente. Aquele escaninho, aquele universo icônico ali, de escritas, de stickers, enfim, está tudo aí. Como é que isso tudo é uma coisa só? Ou, na verdade, isso tudo não é uma coisa só. Isso tudo é justamente a coleção de informações, a coleção de materiais que eu tenho ali, as diversas cabeças que eu tenho, né, os diversos bonés que eu tenho, e é justamente eles que me vão me colocar hoje de um jeito, amanhã de outro jeito, no outro dia numa terceira perspectiva, né? Então, essa ideia tem um pesquisador inglês que chama Richard Dawkins, que fala do meme, o gen da memória. Apesar do meme, a gente ter banalizado a ideia dos memes aqui, que a gente, né, usa todo dia aí nas redes, o estudo do Richard Dawkins fala que o meme é um gen da memória, que é um gen que se qualifica na cadeia produtiva. Ele cada vez vai se reforçando e vira uma informação prioritária. Ele vira uma informação relevante. Ele vira uma informação importante. Então, é a partir dessa memória, dessa informação qualificada, potente e forte, que uma linguagem específica vai se qualificar e vai se afirmar no ambiente. Então, essa ideia do gen da memória acontece, por exemplo, nos diversos fragmentos da nossa construção artística. Um som que um DJ repete, mas que não é o mesmo som. Um verso de um rapper que se desdobra, que ganha outra rima. Ele não é mais o mesmo verso, ele é um novo verso, ele é uma nova rima. Um movimento de dança que se repete, mas também nunca é o mesmo, porque ele está sendo feito cada vez pela primeira vez e cada vez pela última vez. Apesar de eu tentar repetir aquele mesmo movimento, aquela mesma saída, ela nunca vai sair igual, porque ela está acontecendo numa única vez. E essa é uma das coisas mais bonitas da dança, por exemplo, que ela é única, ela é ímpar, ela é cada vez uma única dança, né? Então, essa é a perspectiva de uma informação que se propaga, mas ela vai se reinventar, porque ela vai se conectar com outras coisas. Ela vai ser a mesma informação que o Pedrinho pode ter me dito, mas acrescido do que eu conheço, quando eu passar para uma terceira pessoa, vai ser uma outra informação. Ela vai juntando materiais e se qualificando, se tornando potente. Mas ao mesmo tempo, ela está diferente, mas ela mantém a essência da informação e vai se qualificando como informação relevante, né? Então, nessa ideia de traçar vários planos. E ir adiante, sempre traçando planos, sempre traçando metas, sempre traçando estratégias de afirmação de uma determinada informação artística e cultural. Bueno,
Agora vamos para o momento que a gente vai se armar para comunicar. A gente conhece esse universo. A gente tem o gueto como nossa maior referência. A gente quer afirmar esse lugar. A gente quer falar disso para o mundo. Mas como é que a gente fala disso para o mundo? Como é que a gente entra nas mídias? Com quais armas a gente vai fazer? Então, agora é a hora da gente fazer esse checklistzinho que eu estou propondo aqui, que faz parte do meu dia a dia e que faz parte de uma comunicação efetiva e eficiente. Como é que eu faço o tal do bichinho chamado release? Porque é fundamental, como eu falei, dentro desse quadro cada vez mais raro de profissionais, cada vez mais enxugado, né, das redações cada vez mais enxutas, com menos gente. Então, quanto melhor chegar a comunicação para esse ambiente, melhor ela vai ser aproveitada, melhor ela vai ser repercutida, reverberada pela mídia, né? Então, como é que eu elaboro um release? Eu seleciono uma coleção de informações, algumas são básicas, que é o que, quando, onde, como e por quê. O que vai acontecer? Um evento de hip-hop que chama tal coisa. Quando ele vai acontecer? As datas. Onde ele vai acontecer? Em tal lugar. Enfim, eu vou reunir as informações mais elementares para organizar essa comunicação para os veículos, né? Esse release é essa arma fundamental. E aí eu faço uma seleção de informações. Por exemplo, se tu é um artista, tu é um b-boy, tu participou de 30 batalhas. Na hora de tu elaborar o teu material, tu vai precisar fazer uma seleção. Tu não vai poder citar 30 batalhas. Ou tu pode até citar 30 batalhas, mas tu tem algumas que são mais significativas. Seleciona as que são mais significativas. Seleciona a informação que é mais relevante. Aponta o prêmio que é mais importante para a tua trajetória. Fala do edital que tu conseguiu que seja mais importante na tua trajetória. É esse tipo de seleção de informação, as mais relevantes, as mais importantes, as mais fortes, que vão poder reverberar como informação que qualificam essa tua chegada ao, digamos assim, ao espaço da redação, àquele lugar onde até então tu não é ninguém, né? As pessoas não te conhecem. Claro que no momento que isso também é uma conversa que se estabelece aqui na nossa palestra, que é no momento que tu vai te qualificando e qualificando a tua informação, obviamente, tu vai ser mais relevante para as redações. Obviamente, tu vai ser mais relevante e ocupar os espaços na mídia, né? Então, seleciona as informações sobre o artista, sobre o evento. As coisas mais relevantes são as fundamentais, porque tu não precisa e nem deve, num primeiro momento, fazer 5 páginas. Tu tem que ser sintético e seletivo, justamente para fazer a seleção daquilo que é fundamental para a tua comunicação. O serviço, né? No finalzinho, ali o básico do básico. Data, hora, local, ingresso, inscrições, links, aquelas coisas que são fundamentais para aquela pessoa que vai receber o teu material entender. Ela vai procurar rapidamente aquilo e ela vai achar muito bem objetivado, muito bem colocado ali pontualmente essas informações. Então, isso também é muito importante. Os ingressos, onde tem, como é que faz, como é que busca, como é que compra, se faz reserva, essas coisas todas são importantes fazer constar no teu material de divulgação. Colocado tudo isso, é fundamental um contato, um telefone, um número que funcione efetivamente, que não vai estar no silencioso, ou que no momento que tu saiba que tu colocou uma informação na roda, esse telefone vai estar apto para atender alguém que está do outro lado da linha, quer complementar a informação, quer fazer uma entrevista, quer ampliar aquele release contigo, com a fonte que tu vai dar como referência para falar sobre o teu evento, sobre ti, ou enfim, sobre as coisas que tu quer fazer e divulgar. E colocar as redes também é muito importante, né? O site, o Insta, o Face, mas esses recursos eles têm que estar operando, né? Eles têm que estar ativos, eles têm que conter lá informações relevantes, eles precisam ser atualizados,
porque é muito recorrente, eu enfrentei e vivi muito isso, tu entra num site e o site não tem nada, o site não está atualizado, a pessoa está divulgando um evento e o site não tem o básico do básico daquele evento. Então, esse tipo de informação é muito importante. Então, se tu coloca as redes, e elas são cada vez mais fundamentais no processo de comunicação, elas têm que estar atualizadas, elas têm que estar operando, né? E um PS que é quase uma brincadeira, não manda flyer, pode mandar flyer, mas só o flyer não resolve a comunicação. Só o flyer não diz, porque o flyer, normalmente, ele está numa construção estética que ele não permite o objetivo da informação, né? E nem permite, no dia a dia das redações, aquela velha história do... para a informação básica, e não só para a informação básica, infelizmente é cada vez mais recorrente, rola o Ctrl+C, Ctrl+V, as pessoas vão publicar aquilo que está ali na íntegra. Então, se tu não tiver isso muito bem informado, o flyer não vai resolver. O flyer normalmente tu manda anexado e a pessoa não tem como copiar. Claro, ela pode ler e copiar, mas enfim, essa coisa de ter um Word, mandar um material em Word também para as redações é muito importante, justamente porque tem algumas coisas que eles vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, sabe? Tem algumas coisas que vai ser assim. Então, se tu facilita isso para a chegada da tua comunicação na redação, é muito mais saudável para tu conseguir o teu espaço lá nos veículos. Então, são alguns processos importantes, né? Uma foto, como é que você vai trabalhar isso? Uma foto, ela precisa ser clara, se é de um b-boy, ela tem que mostrar o cara, ela tem que mostrar o artista, ela tem que mostrar o cantor, ela tem que mostrar o rapper, ela tem que mostrar o DJ, ela precisa ter uma boa resolução, e esses 300 dpi é o básico do básico. Também não dá para mandar uma foto super pesada, porque dificilmente, às vezes até o e-mail não chega, né? E aí tu não consegue fazer com que o teu material seja aproveitado. Então, esse tamanho de 300 dpi é o recomendável. E também esse formato JPG também é muito importante, né? É o que mais funciona para as redações. Ou então mandar um link de um Google Drive, mas aí tu fecha, tu só seleciona algumas imagens para esse link, porque muitas vezes, e isso também é recorrente, quando chega o Google Drive, chega um Google Drive com 112 imagens lá dentro, e aí a pessoa fica perdida, a pessoa está correndo contra o tempo para editar o material, e ela não sabe como que foto ela vai fazer, que foto ela vai usar, com que imagem ela vai fazer aquele material para publicar no dia seguinte. Então, se tu seleciona 2 ou 3 imagens que são relevantes para ti, anexa no teu e-mail e manda, isso é mais importante, isso vai ser agilizado, isso vai ser muito mais produtivo para ti e para a pessoa que vai usar o teu material. Então, é muito importante isso. E não mandar pelo WhatsApp, porque perde qualidade. A comunicação com os veículos tem que ser por e-mail. Claro que o primeiro contato pode ser por WhatsApp, tu tem as tuas fontes, tu tem as tuas referências, mas o e-mail é fundamental para comunicar, para anexar os materiais e para mandar para as redações. Então, fotos anexadas é fundamental. E muito importante, creditadas. O nome, quem fez a foto, por exemplo, né? Aqui uma foto, Pedro Ramon Festa é a pessoa que está na foto, certo? A primeira parte dessa informação é a informação sobre a imagem que está ali. Grafite na rua, não sei o quê. Tal. E aí põe esse arroba e o nome da pessoa, o crédito de quem fez a foto. Pus a Bruna, porque a Bruna é a fotógrafa oficial aqui do evento, né? Normalmente é. Então é isso, assim, ó, saber colocar a foto e salvar com esse nome, assim, salvar nesse modelo é muito mais, já funciona muito. Tem muitos veículos que não usam o material se não tiver o crédito, porque são passíveis de processos judiciais, processos que normalmente, às vezes, se tu não tem o direito autoral acreditado, dá pode até conseguir entre 20 e 30 mil num processo da justiça. Então, é muito importante para evitar esse furo, né, mandar a foto creditada devidamente. Um mailing, o material,
os diversos veículos para quem tu vai mandar esse material. A construção de um mailing é fundamental para alguém da comunicação. Essa rede de contatos que tu tem, essa estratégia de selecionar as pessoas para quem interessa mandar o material. Quanto mais informação, quanto mais nomes para o teu mailing, melhor. Ele fica mais qualificado e fortalecido, né? Então, o que eu brinquei aqui é que quem faz isso é um bom profissional, um jornalista, um pessoal da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, você também pode ter a tua lista de contatos e aí se é uma comunicação mais rápida, uma comunicação mais pontual, tu vai fazer essa comunicação rápida, pontual pela tua lista de contatos. Ou tu vai passar essa tua lista de contatos para o teu assessor de imprensa, para ele fazer essa comunicação, essa mediação. Essa mediação é fundamental sempre entre pessoas da comunicação, porque falam a mesma linguagem, né? Então, isso é muito importante também. E para onde mandar? Quais são as janelas de divulgação que a gente tem hoje em dia? São muitas, né? Sites, jornais, rádio, TV, mas é fundamental cultivar algumas fontes. Aquela velha história, né, que a gente tem cada vez mais no mundo contemporâneo, tem essas figuras de referência, os influencers, os formadores de opinião. Tu tem um evento como o Battle, por exemplo, e a gente viu antes ali a foto da Cristal numa nota da coluna 3x4, tu tá trabalhando o teu evento, ele vai acontecer daqui a um mês, mas aí tu pinga, vaza uma informação importante, vaza uma informação que seja significativa para um colunista, daí ele já vai alimentando a tua comunicação, já vai alimentando a curiosidade do público para aquele teu evento. Ah, dia tal vai ter tal coisa, e dentro desse tal evento vai ter um workshop com fulano. Aí depois tu vai reforçar isso com o workshop com fulano e toda a programação. Mas tu já vai contaminando o ambiente com a informação possível. Tu já vai dando o recado, tu já vai estabelecendo as tuas primeiras mensagens para o público através dessas notas em colunas, dessas informações que tu passa para o influencer, que vai replicar nas redes dele e vai falar do teu evento. Então, esse tipo de estratégia também é muito importante. Outro passo importante e significativo é checar essa informação. Checar a comunicação, quero dizer. Checar se tu mandou um e-mail hoje, tu pode pegar no dia seguinte, mandar uma mensagem ou ligar. Eu mandei um e-mail, tá tudo bem, chegou o material, se tu precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Então, esse tipo de atitude é muito importante, justamente para tu estabelecer um contato sistemático com as fontes de referência, né? Depois, e aí tu faz esse contato posterior para saber se aquela informação está ok, se eles precisam de mais material, se a foto está ok, se ela quer uma foto diferente, ou se tu seleciona uma foto e daí tu já vende, entre aspas, diz, essa foto é exclusiva para vocês. Isso vai dar mais garantia de que o veículo vai usar aquele teu material, porque tu está dando uma exclusividade de uma informação, de um material para aquela revista, para aquele site, enfim. Outra coisa muito importante é conferir, ficar de olho se aquele material que tu passou vai ser usado, né? Então, tu vai ter que visitar o site, tu vai ter que comprar o jornal, ou entrar no site do veículo e ver se aquela informação está sendo usada. Porque ocorre muito, e eu também vivi muito essa experiência, de a pessoa ligar, eu te mandei um material, será que tu pode usar? Já tinha saído há 2 dias. Então, aí fica difícil, né? Então, tu tem que saber manter ser fidedigno, olhar a publicação, o site ou a coluna, para ver se a informação aconteceu. Dar um feedback. Por exemplo, você faz um evento e aí depois tu faz um pós-release, informando quanta gente participou do evento, quem foram os destaques, ou tu separa uma foto super bacana.
Por exemplo, aqui no final do battle vai ter uma super grafitagem de 800 metros quadrados. Então, esse tipo de informação é muito importante de fazer no pós-release, tu passar para os veículos, esse foi um dos resultados do encontro. Aconteceu assim, assim, o dia tal, na hora tal. Isso é muito importante para fazer a prestação de contas dos projetos, que é muito importante, cada vez mais a gente está vivendo com leis de incentivo e que precisam, querem, cobram a efetividade da aplicação dos recursos. Então, tu vai fazer uma clipagem para juntar o material para dizer aquilo que aconteceu. Tu faz esse feedback, esse pós-release, e no final de tudo, ou durante todo o processo, tu vai clipando, vai salvando os materiais para fazer a clipagem, para ter essa confirmação de que as coisas andaram como foram planejadas. E para também ter a confirmação de que aquilo foi importante. E aí eu volto lá no começo daquilo que eu falava quando eu fiz História e Jornalismo. Essa clipagem, na verdade, nada mais é do que o registro histórico daquele evento que tu está fazendo. É um registro histórico daquele momento da cultura de Bento, da cultura da Serra, da cultura do universo da cultura hip-hop no Brasil, por exemplo, com a interface do Bedouin Decipher, né? Como ele se insere nesse momento. Então, a clipagem nada mais é do que um registro histórico de que aquilo aconteceu no dia, hora, local específico. Essa é também algumas das coisas. Aí, por exemplo, as redes todas, assim, por exemplo, o Battle da Bruna aí, lá no Jornal do Rap, o Battle no site do Roger Lerina, que é um dos principais sites de cultura do Estado. Então, esse tipo de registro é importante, porque e aí tu chega e tu já consegue os espaços, tu se insere, por quê? Porque tu tem uma história, porque tu tem um nome e porque tu tem uma comunicação bem feita. E aí isso te faz chegar nesses lugares e te faz ser acolhido por esses lugares, né? Então, essa é uma ideia, uma estratégia de comunicação que possa ser efetiva e possa ser exitosa, no sentido de conseguir o resultado que tu quer, de estar nos lugares e de ser relevante para esses lugares. E no final de tudo, ou no processo, o que é a imagem que fica, a importância daquilo que se tem como fundamental numa comunicação. O caminho que se faz, as escolhas que se tem, os valores que se constrói, o corre que se faz, as batalhas que se vence, as batalhas que não se vence, os saltos que se dão, os trampos que se faz, as histórias que consegue colecionar nas quebradas. Isso é a tua história, essa é a tua comunicação, essa é a informação que tu está construindo no mundo, essa é a tua contribuição para a cultura de um lugar, essa é a tua contribuição para a história da arte de um lugar, de um país, de um estado. Então, essa imagem é a que fica. Qual é a imagem, qual é a comunicação que a cultura hip-hop quer fazer? Qual é a comunicação que o nosso universo, nosso lugar, de que gueto eu quero falar para o mundo? De que lugar nesse espaço do mundo eu quero ocupar, eu enquanto cidadão, eu enquanto construtor de informação, de arte e de cultura, né? É disso tudo que se trata quando a gente tem orgulho do gueto, mas também sabe que precisa ir além, que precisa estabelecer comunicação, comunicar, afirmar um lugar, mas se inserir no outro. É sobre essas passagens de um lugar para o outro de que se trata a comunicação, de que se trata a informação, de que se trata essa batida da mídia, né? É justamente afirmar um lugar e construir dar um passo além, um passo adiante, um passo que me complementa como cidadão, como artista, como construtor de informação e de conhecimento. Essa roda também é uma roda que não tem mais barreira, é uma roda que se insere, todo mundo está participando dela. É essa troca, é esse movimento, é essa inserção, é disso que se trata também quando a gente fala de comunicação em cultura hip-hop. A imagem que fica é sobre, por exemplo, isso que a gente está tendo aqui e que a gente sabe que faz parte desses 12 anos de Battle. É a história de um grupo de b-boys, de girls, de rappers, de MCs, de grafiteiros, que afirmam um lugar
e fazem dele um espaço de construção coletiva. É sobre coletivos que a gente fala. É sobre periferia e centro. Cada vez mais, e aí tem essa ideia do Muniz Sodré, que é um sociólogo, ele diz que o mundo contemporâneo ele não é feito de um só centro, mas ele é feito de muitos centros, ou seja, as muitas periferias que estão conversando o tempo inteiro e que estão dialogando. É o battle com a influência, por exemplo, né? Que é essa comunicação que se estabelece e que fortalece o corre, para usar o jargão. É essa comunicação que vai fortalecer a história dessa galera. É essa comunicação que faz essa galera conseguir aprovação nos editais específicos para as áreas específicas. Por quê? Porque tem uma comunicação já feita, porque tem um portfólio construído, né? Essa ideia do portfólio também é isso, é todas essas informações, todos esses eventos, todos esses corres que eu fiz, e eles estão aí organizados de uma forma sistemática e que são relevantes e que afirmam a importância disso tudo, né? Então, é esse tipo de informação que fala, de novo, aquela ideia que o mundo contemporâneo não é mais um desenho só, mas muitas retículas desse mesmo desenho. Elas são uma parte e formam o todo. Vivemos num tempo em que o pensamento inovador vem das experiências periféricas, vem dos guetos. E é importante por isso que eu falo, o gueto por si só, ele não me acomoda, ele me desacomoda porque eu preciso sair dele para me construir e me inserir no mundo. Mas eu não estou abandonando ele, eu trago ele comigo. Ele é ele que me constrói, é ele que me afirma. É a minha inserção na cultura hip-hop que me faz ser alguém na cultura, entre aspas, geral, na cultura macro. É essa perspectiva que a gente tem que pensar quando a gente fala em comunicação e como a gente vai se comunicar, como a gente vai se apresentar para as mídias, para a mídia, né? Mas se esse gueto não soubesse comunicar, não souber apresentar o seu discurso, a sua estética, a sua ética e os seus valores. Então, se ele não soubesse comunicar, ele vai ficar só no gueto. Ele vai ser o mesmo para os meus 5 camaradas, meus 15 camaradas, e não vai ser um lugar de afirmação de um novo mundo, de uma nova perspectiva de comunicação. Nessa perspectiva da imagem que fica, é importante pensar nisso. Quais são os valores da cultura hip-hop hoje? Quais são os discursos que a gente defende? Quais são as questões fundamentais hoje em dia para a cena? Né? E a gente sabe, quando a gente estava falando de território, de gêneros, de preconceitos, de conceitos, que tem muitas coisas fundamentais que são importantes a gente trazer como bandeira atualmente. Né? Há um tempo, a gente sabe, por exemplo, que o mundo do rap era muito fechado, e as mulheres tiveram que fazer, né, chegar lá e ir abrindo seu espaço. Então, esse tipo de informação, atualmente, para a cultura hip-hop, para todas as culturas, mas como a gente está falando aqui da cultura hip-hop, é fundamental a gente ter... cada vez mais é hora de a gente derrubar preconceitos. Cada vez mais é hora de a gente ter um discurso plural. Cada vez mais a gente tem que defender as outras bandeiras, as bandeiras que estão no mundo e que a gente sabe que estão aí para ser abraçadas por alguém que seja relevante nessa perspectiva de um mundo melhor, né? Então, dessa perspectiva, dessa imagem que fica, dessa imagem que a gente quer comunicar para as mídias a partir da cultura hip-hop. Como vai se tornar potente para ser respeitado, acolhido e valorizado? Então, é isso. Como a gente se afirma na batalha, como a gente se afirma na luta, como a gente se afirma no movimento, para se comunicar e para esse mundo entender que isso é importante, e entender que isso pode estar na capa do jornal. Né? Tem uma mina grafiteira que trabalha em Caxias do Sul, que não era muito ter mulheres no grafite, então as mulheres estão ocupando espaço no grafite, o grafite é importante, o grafite está na capa do jornal, a cultura hip-hop está na capa do jornal, a cultura hip-hop é importante, a cultura hip-hop não é mais só daquele lugar do gueto, daquele lugar da quebrada. A cultura hip-hop está aqui, para todo mundo, né? Num veículo que a gente sabe que é um veículo de comunicação da classe média, enfim.
mas a gente está afirmando um lugar, a gente já conquistou esse lugar. E esse lugar, a gente não pode mais perder esse lugar, a gente só tem que se qualificar com esse lugar. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que construir a nossa comunicação, a comunicação da cultura hip-hop com o movimento todo. Então, é disso também que se trata. Sair do gueto é uma questão de afirmar esse espaço nos outros lugares. É isso. É fundamental ter essa perspectiva, né? E a gente... Sobre o que eu aprendo com o gueto. Ele me dá um chão. Ele me dá um chão que não é um chão igual. É um chão xadrez, tem preto, tem branco, tem alto, tem baixo, é sólido e é instável. Ele me dá a perspectiva de eu estar reunido. Eu tenho uma fila, me organizei para o movimento. E, ao mesmo tempo, eu me desestabilizo. Eu tenho giros, eu tenho saltos, eu tenho essa perspectiva de estar nos diversos lugares. Então, é isso. Sobre o que eu aprendo com o gueto e sobre como eu falo do gueto para o mundo. E aí eu queria fazer também, agora falando sobre o que eu aprendo com o gueto, eu quero voltar no tempo e lembrar de, sei lá, acho que 6, 8 anos, eu estava trabalhando no Festival de Dança de Joinville e tinha o encontro das ruas, e eu fui lá no encontro das ruas e fui lá conversar. Daqui a pouco eu converso com uma galera que era do lado da minha cidade, uma galera de Bento Gonçalves, que estava lá. E aí eu disse, porra, quem são essas pessoas que fazem isso em Bento Gonçalves que eu não conhecia? E eu, como jornalista, uma pessoa de comunicação, eu preciso estabelecer esse tipo de conversa, né? E aí eu peguei, no mínimo, o contato dessas pessoas, Pedrinho, William, que estava lá, e outras pessoas. E, a partir dali, eu me construí como jornalista a partir desse contato com a Battle, a partir desse contato com esses b-boys, com essas big girls. Eu me afirmei como jornalista mais qualificado para falar de uma coisa a mais que eu não tinha informação, me inteirando desse universo, vindo para o encontro, até acabando entrando numa roda. Enfim, essa história é que é fundamental. Como é que o gueto fala comigo? O que eu carrego do gueto para a minha vida? E como é que eu vou comunicar essa experiência para o mundo? Como é que eu vou qualificar essa comunicação com o mundo? Essa é uma verdade inabalável. Assim. Quanto mais eu trocar com o universo, mais eu me fortaleço enquanto cidadão. E é essa perspectiva que a gente tem que ter quando a gente fala de comunicação, essa perspectiva que a mídia ela vai estar sempre buscando as melhores informações, os materiais mais bem elaborados e o discurso mais contundente. E é esse discurso que tem que ser qualificado e fortalecido. Eu não jamais vou esquecer do gueto, mas eu vou estar no mundo porque o gueto me colocou no mundo. E é essa perspectiva que a gente tem que ter quando a gente fala de Battle in the Cyphers, é essa perspectiva que a gente tem que ter quando a gente fala de comunicação e de conversa com todos os universos. E é essa perspectiva que me faz estar aqui nesse lugar agora, e é essa perspectiva que me faz agradecer a possibilidade de ter essa troca, de entender que cada vez mais é importante estabelecer estratégias de comunicação para afirmar a cultura hip-hop, a cultura urbana, cada vez mais como um instrumento de cidadania e de comunicação. Eu queria dizer que essas fotos usadas, salvo uma foto da Bruna, que era a primeira do grafite, todas as outras fazem parte do documentário Nem Eu Sei Tudo, que esse particularmente é, eu diria, um case muito significativo, porque quando a gente lançou o Nem Eu Sei Tudo, felizmente, porque era uma informação relevante, porque era um trabalho de qualidade, porque tinha material de qualidade para ser mostrado, o Nem Eu Sei Tudo bombou. Foi para site, foi para veículo, foi para impresso, foi para todos os lugares. Por quê? Porque a gente tinha algo significativo para mostrar. E é por isso que eu fiz questão de usar essas imagens da âncora da Fernanda Turqueto. E vacina para todo mundo, e eu afirmo, como todo mundo, que nem eu sei tudo, mas a gente está na construção. Muito obrigado, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado.